Já estamos de volta com a Hora Geral nesta segunda-feira e vamos conversar com o Dr. César Conforti. Ele é cardiologista e chefe do Departamento de Serviços Cardíacos da Santa Casa e da Beneficência Portuguesa. Falei certo, doutor? Ou falta mais? Da cirurgia cardíaca. Cirurgia cardíaca. E da unidade coronária, juntamente com o Dr. Na Cirilo. Santa Casa, né? Na Santa Casa. Dr. Cirilo Celera. Carlos Alberto Cirilo Celera. Inclusive, eu cheguei a me formar com a filha dele, né? Em jornalismo aqui na Unisanta. Também um excelente médico. Doutor Conforti, vou tratá-lo assim durante o programa. A razão do seu convite, antes de mais nada, é para que a população possa conhecê-lo. E nós temos alguns relatos tristes com relação a esse ano de pessoas que tiveram que procurar a justiça para ter um mínimo de atendimento na área da UTI, me corrija, por favor, neonatal. E eu me lembro quando aconteceu com aquele garoto que teve atendimento em Praia Grande e depois foi para o CREI, aí acabou esperando um atendimento, entrar na justiça e não conseguiu. E eu me lembro que na época eu cheguei a conversar com o Dr. Conforti e o senhor foi assim, direto. Douglas, isso não acontece de vez em quando não, isso acontece todo dia. Só teve uma repercussão na imprensa porque a família foi procurar os seus direitos na justiça. E isso é preocupante, doutor? Altamente preocupante. Né? Porque a gente fala de vidas e de uma região próspera. Eu não concebo nós falarmos de tanta coisas positivas na nossa região e não ter uma UTI neonatal. Se não me engano, a que tem, e com poucos leitos, é o Hospital Guilherme Álvaro, né? A Santa Casa dispõe Santa Casa também. dispõe? Quantos leitos? Se não me engano, 10 leitos. Eu não tenho... Sim, uma precisão. Porque é do Departamento de Pediatria, Clínica, né? A parte de pediatria. Mas a Santa Casa tem a neonatologia, tem a UTI própria para atendimento de criança e a situação específica daquele caso em que nós tivemos aquele problema na justiça e tudo, com relação à cirurgia cardíaca, que era uma UTI específica para tratamento e pós-operatório e até pré-operatório dessas crianças. O que o senhor me explicou na época, e acho importante, o senhor como profissional da área médica, até explicar para os nossos telespectadores, é que uma criança, quando ela passa por uma cirurgia e ela tem pouca idade, ela não pode ir para uma UTI onde tem adultos, né? Ela tem que ter uma UTI específica para os recém-nascidos. Seria essa a explicação? Sem dúvida. Nós temos aí uma condição seguinte. Não se pode pôr uma criança em que se tem uma série de cuidados de prescrição, como a manipulação de medicação, cuidados, manuseio geral de uma criança comparado a um adulto. Não dá para se ter o treinamento igual de funcionário para os dois casos. Nós temos dificuldade numa UTI geral de se tratar uma criança, por isso tem uma neonatologia, tem a UTI pediátrica. Agora, por que especificamente uma UTI para coração? Porque nós temos aí o problema chamado infecção. Se você tem uma UTI destinada à recepção de crianças de todo tipo e considera-se aí também o pós-operatório da cirurgia cardíaca, ocorre a exposição de uma criança que foi submetida a um procedimento grande, com grande chance de desenvolver uma infecção, porque está com a defesa diminuída, exposta a crianças com pneumonia, com impetigo, com doenças infectocontagiosas que possam, sem dúvida, prejudicar esse pós-operatório sobremaneira. E a mortalidade aí sobe demais. Agora, doutor Conforti, é natural nós termos um grande número de crianças que procuram de uma UTI neonatal, pós-operatório ou pré-operatório, porque nós estamos sempre vendo esse tipo de notícia na mídia aqui na nossa região. Eu vou muito rapidamente, só esse ano acho que foram uns 3 ou 4. É natural ter essa grande procura para esse tipo de internação ou a população cresce e o serviço diminui? Não, eu acho que há uma carência, sim, de leitos, há uma carência de recursos. A destinação
por parte do governo federal para as instituições, até nesse último, no último domingo, eu li até uma editorial do Dr. Davi Wippe, que é o nosso secretário de Saúde, né? Do Estado, e ele comenta o aspecto de que a defasagem é grande com relação... Bom, é o seguinte, você atende os pacientes e você gasta 100 e recebe 60. Agora, sucessivamente, isso vai se somando e o déficit orçamentário das instituições que atendem o Sistema Único de Saúde, que é Santas Casas, primordialmente, estão todas elas em dificuldade, todas, não tem uma Santa Casa que não esteja em dificuldade. Se não houver o auxílio do Estado, a coisa fica complicada mesmo. E não é trazendo o médico de Cuba que vai resolver a saúde. Eu acho que a gente precisa arrumar as instituições que estão aí. Nós temos que qualificar, temos que equipar e ampliar essas instituições, dando melhor qualidade de atendimento. E não é importando o médico. O médico é a mesma coisa você importar um chefe de cozinha e colocar lá na Amazônia, no meio da... Não dá. Que ele vai elaborar? O problema de saúde no Brasil, em outras palavras, não se trata do profissional. Não. Sim, da infraestrutura, da verba, de uma boa gestão. Nós temos bons profissionais. O nosso nível nas áreas, em todas as áreas, tem sido muito equiparado aos da Europa, dos Estados Unidos. O que está defasando hoje a medicina nossa em relação à medicina no exterior é justamente a qualificação de material, a disponibilidade de material adequado para dar esse atendimento mais eficiente que hoje, sem dúvida, existe. Agora, doutor Conforti, eu conheço já há algum tempo e, às vezes, quando eu faço a crítica, eu procuro fazer até para provocar uma discussão, um debate com um telespectador, e o senhor é um profissional da área da saúde respeitadíssimo, não só aqui na região, como no estado de São Paulo e no Brasil. Nós recebemos também, esse final de semana, a visita do ministro Padilha. Eu não sei se os assessores ou se os próximos falam assim para o Padilha: Padilha, você vai até Santos, lá tem um problema de leitos, lá a cidade de Santos é sobrecarregada porque ela atende todas as outras cidades da região metropolitana, tem um problema da tabela SUS, que está sempre defasada. Porque eu vejo esses representantes do governo do estado e principalmente do governo federal, né, sempre ser cercados, né, comentados, aplaudidos, mas a nossa realidade não muda em nada positivamente depois da passagem desses representantes. Será que falta um pouco de informação, doutor? Não é falta de informação, não, porque eles sabem muito bem qual é a situação. Eles sabem, o governo federal, através da ANS, chegou a agir aqui, intervir na Santa Casa com relação ao nosso plano de saúde, coisa que está funcionando. É o plano de saúde, sinceramente, o plano de saúde que melhor funciona aqui na região. O Santa Casa Saúde. Santa Casa Saúde. Veio intervir. Por quê? Porque eles não concordam com algumas determinações com relação à aplicação do dinheiro que é do plano de saúde. É evidente, o plano de saúde inicialmente foi criado, e foi o Dr. Alberto Eduardo Levi que criou o plano, que era nosso provedor na época, faleceu, né? Mas ele deixou como legado o plano de saúde, e esse plano de saúde susteve as nossas deficiências durante um bom período. Chega um momento que essa suplência não chega a dar a condição adequada. E aí é que o hospital entra em dificuldade. E eles querem que se separe, seja uma empresa à parte, o plano de saúde, e outra empresa, a Santa Casa. Nada a opor, mas intervenção por causa disso. Então, é uma coisa que nos deixa perplexo, em vez deles nos darem recurso,
cobrirem as dificuldades, eles criam mais dificuldades ainda. Parece que vamos ver se o pessoal desiste. E nós não vamos desistir, não, porque eu acho que a gente está aí para fazer uma missão, tem uma missão a cumprir, eu acho que será cumprida, custe o que custar. Até porque a Santa Casa de Misericórdia de Santos, ela é muito bem administrada pelo Manuel Lourenço das Neves, que é uma figura respeitadíssima aqui na cidade de Santos, e a gente sabe o trabalho que é feito dentro da Santa Casa. O que eu julgo, às vezes, que é difícil uma pessoa querer se intrometer numa gestão, sendo que ela não entende, ela não apura antes o que benefício a Santa Casa, por exemplo, tem, a importância tem para a região, né? Porque você está num gabinete e querer mudar algo que está funcionando, não é correto, né, doutor? Não, a coisa fica complicada, principalmente quando a gente vê um ministro vindo aqui para apresentar os cubanos para prefeito e tal. Gente, apresente recurso. É isso que precisa. Nós temos recursos, qualidade, nós temos disponibilidade para facilidade de atendimento ao paciente. Porque médico tem gente para atender. Você ter uma deficiência no sistema de saúde, em que você não tem uma coleta de sangue adequada, você tem que suspender a cirurgia porque não tem sangue para fazer a cirurgia. Quer dizer, a população também tem que se envolver, campanhas têm que ser direcionadas nesse sentido. Eu acho que resolver que essa piada, para mim, é uma piada, esse mais médicos, né? Isso é uma piada. Isso não é opinião exclusiva minha, mas é uma coisa... um programa realizado com fins eleitoreiros e a gente está nitidamente percebendo com essa visita do nosso ministro da Saúde, foi para isso. No intuito somente de ganhar visibilidade. Eu, por mim, nem dava notícia, se eu fosse jornalista, nem dava notícia. Que ministro? Que vai resolver o quê? Trazer 2, 3 médicos para dizer que resolveu o problema da saúde? Em verdade seja dita, existe aí uma ideia dele ser candidato ao governo de São Paulo também. Tem envolvimento político. Sinto muito. Né? Uma coisa está ligada à outra. Não vem me enganar. Né? É bom a gente entender. Eu não sou político, mas... Não, mas a gente tem que observar a gente vê que coisa sem sentido, absolutamente sem sentido. Doutor Conforti, um outro aspecto que eu quero conversar com o senhor é a respeito da cardiologia, de uma forma geral. O que nós temos observado? Muitos jovens tendo infarto, né? Muitas pessoas jovens tendo problema de coração. Recentemente, acho que foi em Manaus, que estavam construindo o estádio, teve um trabalhador que infartou, né? E eu também tenho relatos, doutor, de pessoas que praticavam atividade física, não fumava, não bebia, tinha um belo de um físico, passou mal, infartou e morreu. O que tem de folclore, de real dessa história toda, desses relatos? Um ditado antigo, né? Por fora, bela viola, por dentro pão bolorento, né? Eu acho que as pessoas têm que observar que a doença, ela é insidiosa, ela não dá recado. Sorte do paciente que tem dor, porque ela dá um sintoma que é um alerta. Agora, muita gente tem tem e não sente nada. Ou seja, é assintomática. Chega totalmente assintomático, ou por vezes, ou um discreto ardor no peito, uma coisa assim, que não dá muita importância. E pior de tudo é que o médico em si, ele é o que menos dá observação nessa gente. Tem vários colegas que chegaram quase a estar infartando porque não davam... isso não é nada, isso aqui... E a tendência, e você vê isso acontecendo com um profissional de saúde, estenda para a população. Isso é muito frequente. Pressão alta. Muitas vezes a pessoa acha que a pressão alta vai ter que ter dor de cabeça. Ela vai ter que ter alguma coisa para dizer que ela está com a pressão alta. E se surpreende quando a gente chega e fala, você é hipertenso. Como eu sou hipertenso? Eu não sinto nada. Mas é assim mesmo, a doença ela é insidiosa, a pressão alta é um dos maiores fatores para desencadeamento da doença. Como é que eu vou diagnosticar que eu tenho pressão alta? Eu estou andando, vou aqui no pronto-socorro aferir a pressão, está normal.
Esse normal significa que eu não vou ter problema ou naquele momento eu posso estar com a pressão boa e à tarde ela aumentar? Pode ocorrer, sim. Então, o que nós necessitamos é que seja procurado um profissional. Esse fato de ir só num posto e medir a pressão e verificar lá a pressão não é o melhor. Vai procurar um profissional da saúde, vai ver se você tem hipertrofia no coração, se você tem outras alterações de ritmo, outras coisas que chamem a atenção, colesterol elevado, às vezes o diabetes, às vezes incipiente, o indivíduo é diabético, ele não se dá conta que ele está diabético. Existem exames hoje que vão fazer esse diagnóstico? Tem. Hoje nós temos uma... Eu estava a caminho daqui, eu vinha pensando, falei, puxa vida, a medicina evoluiu nesses últimos 30 anos uma coisa bárbara, com medicação para controlar a pressão, para controlar o colesterol, para controlar os fatores agressivos da doença, que é a pressão alta, o colesterol elevado e o diabetes. Então, nós temos, fora isso, tem o fator hereditário, né? Nós temos genes no organismo que estão relacionados com a presença, tem 4 genes, né? Por exemplo, meu pai foi hipertenso, significa que você também ou não? Tem chance sim. Não é que você obrigatoriamente, ou seja, mas seu CPF, seu SIC e seu RG, tudo brasileiro, né? Com o esquema de que está a população hoje em dia, com estresse no trânsito e tal. Esse absurdo de vida que nós estamos levando hoje leva o indivíduo a levar a um ritmo de carga que eleva a sua pressão. E muitas vezes até a atividade física também deixa-se de lado aquela caminhada, aquela atividade diária, que é importante para controlar. E é uma coisa simples, não é ficar 2 horas na academia, né, doutor? É apenas uma meia hora de caminhada, de preferência sem um celular. Eu não concebo, doutor. Você vai ver na hora na praia, o cara está caminhando, sei. Não, quer dizer, ele não está concentrado na caminhada, ele está preocupado, a cabeça dele está no celular, quer dizer, ele vai andar meia hora, me desculpe, não vai adiantar nada. Eu até costumo brincar com o pessoal, falar, poxa, nós temos a maior academia Nossa, aqui são 7 quilômetros, né? Nós temos 7 quilômetros de praia, coisa de praias gostosas de caminhar e tal. E isso aí tem que ser usado, e de graça. Né? De graça, uma bela de uma vista. Com ar puro e tal. Então, é uma coisa interessante que nós temos aqui e não precisamos, se eu estivesse em São Paulo, eu teria que me valer de uma academia lá. E o trânsito para chegar na academia, aquelas coisas que a gente sabe como são. E eu, de minha época, que eu estava em São Paulo, a gente saía às vezes 10 horas da cirurgia, 10 horas da noite da cirurgia, ia para o Ibirapuera dar uma troteada e depois ia para casa dormir. Isso era diário. Aqui não precisa isso. Pelo contrário. Então, nós temos aí uma condição importante, que é fazer o santista, o pessoal aqui da Baixada, usar os recursos que estão à mão, né? Então, se não, se tem condição, vai para a academia também. Doutor Conforto, tem que chamar o intervalo, mas antes o Uriel, de Santos, acabou de ligar no 3041-6777. Até onde a classe médica poderia atuar para que os governos tivessem mais atenção com a saúde pública? É complicado. Os médicos não são culpados pela saúde, da situação da saúde. Nós, talvez, podemos ser criticados por não agirmos como uma classe operária, que ela interrompe as atividades, para de atender, a carregar uma carga e tudo, mas isso acarreta um prejuízo financeiro. Nossa situação é um pouquinho diferente. Se a gente para, ou se a gente toma uma atitude desse tipo, a gente começa a perder vida. E o que é pior de tudo é que nós já estamos perdendo o paciente. Isso que eu comentei com você há um tempo atrás, quando você comentou aquela coisa da criança, não foi o primeiro caso. Os pais tiveram que procurar a justiça para ter uma vaga. Não, mas não foi o último. Nós temos inúmeros casos acontecendo. Praticamente todo dia o senhor me revelava. Todo dia toda semana, pelo menos, tem uns 2 casos acontecendo. Isso existe pela nossa indisponibilidade, pelas dificuldades do acesso
pela dificuldade que tem o sistema nosso, tem que se reportar uma central em São Paulo. Que é a central de vagas. A central de vagas em São Paulo. E a pessoa que está atendendo desconhece completamente o caso. Não sabe avaliar a urgência. Eu tive exemplos aí, eu tive situações aí de casos que eu tive... Encontrei aqui, inclusive, paciente internado aqui no Guilherme Álvaro. Eu tentei transferir para a Santa Casa. Não, ele tem que entrar na fila. Gente, ele está com uma dissecção de aorta. Ele tem que operar agora. Em outras palavras, o que é essa dissecção? Como é que Isso é a ruptura da aorta. Quer dizer, é urgentíssimo. Nossa, põe urgência nisso. Não, tem que entrar na lista. Mas que lista? De morte? Porque, não... fala, olha, vamos fazer o seguinte, vocês assinam embaixo, eu vou obedecer, porque eu não posso... Se ele vier a óbito, vocês são responsáveis. São, mas ninguém assina. Ninguém assina. Ninguém assina. É interessante. Depois, a explicação é, os médicos não querem operar. E é assim, nós levamos a culpa de tudo, né? Porque não reclamou, porque reclamou e porque aconteceu. E chega uma coisa que eu acho que tem agora, a população, eu acho gozado, né? Nós fomos por 20 centavos, né? Isso, no meio do aquele ano. Movimento... Agora os impostos aumentaram absurdamente e ninguém se movimenta. Ué, por que não a manifestação, doutor, para melhorar a saúde, por exemplo, aqui na região? Por que o povo não se movimenta para ir para as coisas que lhe cabem? Isso. Eu acho que nós temos o direito de exercer a cidadania e não exercemos. O doutor Conforte vai continuar conversando com a gente, um rápido intervalo, tem mais perguntas no 3041-6777. Eu volto já com o Hora Geral.